Olá, investidores! Bom, uma das dúvidas que a gente mais recebe aqui na Duop é em relação a títulos de renda fixa, que é o seguinte: o que rende mais? Um título pós-fixado pagando, sei lá, 110% do CDI ou um pré-fixado a 15%? Ou um título atrelado a IPCA mais alguma coisa? Qual rende mais? Qual é o melhor para o meu bolso? Bom, então para te ajudar a entender essa dinâmica, a gente fez o seguinte, essa sequência de vídeos explicando as diferenças entre o título pré e pós-fixado. Só para deixar claro, por definição, isso não é um produto em si, tá? Isso é só uma característica de um tipo de investimento. Então, você pode ter um CDB pré-fixado ou pós-fixado, um tesouro pré-pós, um LCI pré-pós e por aí vai. Beleza? Para a gente entender bem as diferenças entre eles, vamos primeiro para uma definição simples. No pré-fixado, você já sabe exatamente qual vai ser o seu rendimento desde o início. Então, a taxa já está fixada, pré-definida, né, no momento da compra. Então, se você investir, sei lá, R$1.000, por exemplo, em um título que paga 10% ao ano, no vencimento você já sabe que vai receber R$1.100, considerando o vencimento de um ano. Simples assim. Já no pós-fixado a história é um pouco diferente, né? Então aqui você não sabe de antemão qual é o valor final, porque ele é atrelado a um indexador. Pode ser um CDI, pode ser Selic, IPCA, IGPM, entre outros indicadores. A rentabilidade, então, ela é sempre apresentada como um percentual desses índices. Então, por exemplo, um CDB pagando 110% do CDI, ou utilizando esse indexador acrescido de uma taxa fixa. IPCA mais 5%. Então essa última forma, né, a gente chama de um modelo híbrido, né, porque ele mistura uma parte fixa, por exemplo, esse 5%, né, com uma parte variável que é o IPCA. Então na prática, o que acontece? Se Selic sobe, o CDI, por exemplo, também sobe e o pós-fixado tende a render mais. Se a Selic cai, o CDI cai junto e então o rendimento diminui. Se a inflação sobe, os títulos atrelados ao IPCA rendem mais e por aí vai. Vamos para um exemplo prático, aplicado, com número, sobre como é que você faz para fazer essa conta aí, para entender o que faz mais sentido para você na hora de investir, se é um título pré ou pós-fixado. Então esse cálculo que eu vou mostrar aqui vale para qualquer ativo, tá? Para título público, para LCI, LCA, CDB. Eu vou simplificar aqui usando o CDB como exemplo, beleza? Para o nosso exemplo aqui a gente vai comparar 3 títulos, diferentes tipos de ativos, tá? Então um CDB pré-fixado, pagando uma taxa de 14,5% ao ano, um CDB pós-fixado vinculado ao CDI, pagando 104% do CDI, e um CDB pós-fixado híbrido, né, pagando IPCA mais 9,5% ao ano. Vamos considerar aqui que você está investindo R$10.000 para todos eles e que esses títulos têm um prazo de 3 anos de vencimento, ok? Só para deixar claro aqui que todos esses dados aqui, esses títulos, esses exemplos, foram baseados em ofertas que estão disponíveis agora no mercado, tá? Então a nossa simulação é bem real e pode efetivamente te ajudar nesse momento de investimento. Para comparar, a gente precisa de algumas projeções. Então vamos lá no Boletim Focus, né, do Banco Central, só para a gente ter uma referência, né, de como é que o mercado está projetando esses valores para os próximos anos. Então a gente está considerando aqui que o CDI normalmente gira em valores muito próximos da Selic, tá? Normalmente 0,1% abaixo. Com base nesse cenário, né, o seu investimento ele te renderia o seguinte em cada um dos anos. No final do período, considerando que a alíquota de imposto de renda para 3 anos é de 15%, o resultado líquido no final desses 3 anos para o seu bolso seria esse aqui desse gráfico. Então dá para ver nesse cenário que o melhor retorno seria o do pré-fixado. Agora vamos brincar com um outro cenário para entender melhor como é que cada tipo de título se comporta de acordo com o comportamento da economia. Hoje, em 2025, a gente sabe que temos uma Selic alta, né? Então vamos imaginar que o Banco Central segure os juros, né, altos por mais tempo, ao longo desses 3 anos que a gente está analisando. E que o IPCA também vai se manter aí com um comportamento estável ao longo desses 3 anos. Note que os resultados líquidos seriam bem diferentes, né, com o CDB pós-fixado apresentando o melhor rendimento. Então, na prática, cada tipo de rendimento tem o seu espaço, digamos assim, né? E tudo vai depender do cenário. O pré-fixado é aquele que você trava a taxa no momento da compra. Então, se carregar até o vencimento, você vai receber exatamente aquilo, independente do que acontecer na economia. A vantagem é garantir previsibilidade. Em momentos em que os juros já estão altos, essa expectativa de queda, você consegue segurar uma taxa mais atrativa, né, que pode não estar disponível aí no futuro. É como pensar o seguinte: bom, com 13% ou 15% ao ano, sei lá, eu já estou satisfeito. Então, no curto prazo, essa pode ser uma estratégia interessante. Por outro lado,
O pré tem riscos, né? Porque se no meio do caminho a inflação ou a Selic ficarem mais altas, né, do que a taxa que você travou, você perde poder de compra. Quanto mais longo o prazo, maior o risco do cenário mudar e aquele título vai ir perdendo atratividade. Já o pós-fixado funciona de forma diferente, porque ele acompanha a economia através desse indexador, né, o CDI ou a Selic. Então, a cada dia a sua rentabilidade ela vai sendo atualizada conforme esse índice. A grande vantagem é que dificilmente você vai perder da inflação, por exemplo. E se os juros subirem, o rendimento tende a subir junto. Além disso, ele não vai sofrer nenhum tipo de marcação no mercado contra você, né? Ou pelo menos não sofre da mesma forma o rendimento, porque ele vai sendo capitalizado aí dia após dia. Então, se os juros subirem, você já começa a receber mais. A desvantagem é que se os juros caírem, você já começa também a perder atratividade junto, porque isso vai acompanhar aquele movimento. Em resumo, não existe um melhor absoluto. O pré, de um lado, garante previsibilidade, mas exige uma certa disciplina, né, para segurar esse investimento. Ele funciona melhor em cenários de queda de juros. Já o pós oferece mais flexibilidade, protege contra a inflação, tende a ser mais vantajoso aí quando os juros estão subindo ou se mantendo elevados. Por isso, a escolha, de certa forma, depende de três coisas: seus objetivos, prazo que você pode deixar o seu dinheiro investido e o cenário econômico do momento. E vale lembrar, uma boa carteira de renda fixa pode combinar esses diferentes tipos de ativo. Aqui na Duop, por exemplo, a gente costuma montar uma base mais focada em pós-fixados, para buscar um pouco mais de rendimento, incluir também alguns pré-fixados aí de prazo mais curto, porque já que em prazos muito longos o risco aumenta bastante, e aí é preciso ter bem mais cuidado, mas pode ser uma boa estratégia para quem quer sair do ativo em antecipação, né, a depender da previsão do que vai acontecer na economia, e assim você vai conseguir aproveitar os pontos fortes de cada um sem se expor demais aos riscos. Bom, fica aqui com a gente, acompanha os nossos vídeos que a gente vai te atualizar e explicar um pouquinho melhor como é que funcionaria essa venda em antecipação desses títulos num próximo vídeo. Até mais!